No 3, irmãos, nesse formato de Bíblia, página para salvar, nos conduz a Cristo e a fé. Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes a verdade? A vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi já representado como crucificado? Só quisera saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Será em vão que tenhais padecido tanto, se é que isso também foi em vão? Aquele, pois, que vos dá o Espírito, que obra maravilhas entre vós, falo pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Assim como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou o primeiro evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti, de sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei estão debaixo da maldição, porque escrito está: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. É evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas por elas viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Irmãos, como o homem fala, se o testamento de um homem for confirmado, ninguém anula nem o acrescenta. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade. Não diz e as posteridades, como falando de muitas, mas como de uma só, e a tua posteridade, que é Cristo. Mas digo isto, que tendo sido o testamento anteriormente confirmado por Deus, a lei que veio 430 anos depois não invalida de forma a abolir a promessa, porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa, mas Deus pela promessa a deu gratuitamente a Abraão. Logo, para que a lei foi ordenada por causa da transgressão, até que viesse a posteridade, a quem a promessa tinha sido feita e foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. Ora, o medianeiro não é de um só, mas Deus é um. Logo, a lei é contra as promessas de Deus? De nenhuma sorte, porque se nada fosse uma lei que pudesse verificar a justiça, na verdade teria sido pela lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que ele pela fé fôssemos justificados. Mas depois que a fé veio, já não estamos debaixo de aio, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestiste de Cristo. Nisto há judeu, nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Lemos até aqui. Amém. Vamos a uma palavra aparentemente complexa, mas basicamente o apóstolo Paulo, irmãos, escrevendo aos cristãos ali na Galácia, porque quando nas suas viagens, irmãos, ele passa nesse ponto, já era de irmãos, aleluia, uma comunidade romana, então ele levanta ali a obra de Deus, a partir do evangelho, da sua pregação, a partir das boas novas da graça, porque ele recebeu uma grande incumbência, irmãos, uma grande missão, levar aos gentios a palavra de Deus. E quem era considerado gentio naquele tempo? Era todos nós, irmãos, que não fazíamos parte daquele povo judeu que havia sido escolhido por Deus para herdar a terra prometida. Mas, sobretudo, aquele povo rejeita a promessa do Criador e anda por caminhos diferentes daqueles que o próprio Deus havia os aconselhado a andar.
E Deus, irmãos, como é longânimo, paciencioso, Ele dá tempo ao tempo, Ele aguarda, Ele tem misericórdia, Ele vai trabalhando. Ele teve muita paciência com aquele povo e diversas vezes, mesmo por algumas determinações que Ele fazia, irmãos, Ele voltava atrás, Ele abraçava o povo. O povo foi enviado para a Babilônia, sofreram por 70 anos. Aleluia, mas chegou o tempo de voltar, e voltaram com a promessa. Mas mesmo com a promessa, irmãos, eles seguiram segundo os seus próprios corações. Porque o coração do homem, sem a guia de Deus e sem a manifestação do Espírito Santo, se torna um navio sem direção, se torna uma embarcação sem rumo. Todos nós, irmãos, que tentarmos viver segundo as nossas próprias decisões, a nossa maneira de viver, nós nos depararemos com dificuldades, irmãos, que não teremos a capacidade de atravessar. E o apóstolo Paulo, irmãos, mesmo tendo encontro pessoal com Jesus Cristo, porque está escrito que quando ele vai para Damasco, o próprio Cristo se manifesta para ele e pergunta para ele: Paulo, Paulo, por que tu me persegues? Dura é para ti recalcitrar contra os meus aguilhões, como quem dizendo: essa obra que eu plantei, ela já está sendo enraizada e nada vai conseguir parar aquilo que eu comecei. Mas Paulo, irmãos, na figura de um homem, ele também tinha desânimos, ele duvidava, tinha momentos da sua vida que ele achava que não ia vencer. E quando ele recebe a informação de que os crentes, irmão, da Galácia, aleluia, foi inserido ali alguns doutores e professores da lei dizendo que o povo só poderia alcançar a Jesus Cristo através do caminho da lei, ele se preocupou. E ele talvez pensou consigo mesmo: será que essa obra vai ser simplesmente mais uma obra? Porque eu estou percebendo, o Evangelho foi pregado, mas o coração do povo está se distanciando da verdade do Evangelho. Eles estão se tornando distante da excelência da graça, dos preceitos da palavra, da lei do próprio Criador. Mas mesmo assim ele não desistiu. Irmãos, às vezes nós lemos acerca de muitas histórias registradas nesse livro, de muitos homens e mulheres que venceram pela fé: Abraão, Isaac, Jacó, Davi e tantos outros. Mas Paulo se deparou com aquilo que era a realidade da sua vida. Ele estava no momento, agora chegou a vez de Paulo vencer a sua batalha. Como cada um de nós que estamos aqui nesta noite, irmãos, muitos já venceram. Talvez você está aqui hoje, o teu pai já venceu, já não está mais aqui. A tua avó já foi embora, venceu a carreira, já não está mais aqui. Mas agora chegou a tua vez de vencer. Sozinho você não consegue, pela tua força você não prevalece, mas pela força da palavra e pelo poder do Criador sobre nós, não há nada que nós não poderemos vencer. Por um momento, irmão, Paulo teve uma dúvida. Ele: Senhor, será que a tua obra vai prosperar? Irmãos, nós vivemos num tempo onde muitos têm essa dúvida. Qual é o futuro da obra? Como vai ser, Senhor? E o próprio Cristo já alertava a multidão quando pregava. Ele dizia: olha, se preocupa com o dia de hoje, basta cada dia o seu mal. Irmão, o futuro não está nas nossas mãos, o futuro não está na tua mão. Você não tem capacidade de enxergar o que virá no dia de amanhã na tua vida. Então, se você vive um momento que se chama hoje, dá o teu melhor glória nessa noite, para glorificar a tua alma e para que o Espírito de Deus se encontre onde seja entrar no teu coração. Viva a intensidade desse momento, porque o dia de amanhã pertence a Deus. Mas Paulo teve dúvida: Senhor, será que eu vou conseguir? Será que vai dar certo, irmão? E Paulo tinha um amor muito grande para aqueles crentes da Galácia, porque quando ele foi prisioneiro, irmão, foi um dos povos que mandou para ele grande contribuição para o ajudar em tudo aquilo que ele estava vivendo. Então ele tinha um carinho por aquele lugar. E quando ele ouviu falar